Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao canal Bruxaria Tradicional Brasil, né? Bruxaria Tradicional BR. E estamos de volta com mais um vídeo e continuando a série sobre o livro Um Guia à Bruxaria Tradicional, de Christopher Appel e Tara Love McGarry. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com grupos e pessoas que tenham interesse, curiosidade ou simpatia de conhecer a bruxaria tradicional, conhecer a bruxaria tradicional, tá bom, gente? E não esqueçam das nossas abordagens anteriores. Se você não viu ainda nossas primeiras abordagens, porque esse é o quinto vídeo, a quinta abordagem da série sobre o livro, não deixe de ver, não deixe de dar uma clicadinha, uma assistidinha. Primeiro vídeo, primeira abordagem foi sobre o que é a bruxaria, conceito do livro, e a gente conversou sobre esse conceito, usando como ponto de partida epistemológico. A segunda abordagem foi sobre o diabo, né? Como nos relacionamos com ele, quem é ele, como o vemos e por que o chamamos assim. A terceira abordagem, o terceiro vídeo foi sobre por que não temos culto a divindades, por que não precisamos de uma grande deusa, de uma grande mãe, ou de um grande deus, né, ou de um grande pai, no sentido de divindade. Na quarta abordagem, a abordagem anterior, penúltima abordagem, falamos sobre herdeiros conscientes e herdeiros inconscientes dentro da bruxaria tradicional, né? Então, agora nós vamos para o quinto vídeo, né? Nós estaremos abordando o segundo capítulo do livro aqui, A Vassoura, o Cajado e a Espada, né? Mas eu vou responder primeiro a alguns comentários aí que foram feitos aqui no canal sobre as abordagens do livro e sobre as nossas abordagens anteriores com base no livro, tá? O primeiro comentário de uma pessoa que inclusive foi bloqueada do canal porque a pessoa adentrou a minha vida pessoal para tentar fazer ofensas, né? Eu até retirei os comentários, mas está visível ainda para algumas pessoas. Quem quiser verificar, né? Só ver aí, que pode estar visível ainda para você, né? Então, e pessoas que realmente trouxerem refutagens sobre a bruxaria tradicional, sem conhecimento, sem embasamento no conhecimento do que é a bruxaria tradicional, realmente serão bloqueadas do canal. Eu não tenho pretensão de ter muitos seguidores, né? A minha pretensão é agregar e estar com pessoas que agreguem e somem aqui no canal, tá? Eu estudo bruxaria tradicional e pratico bruxaria tradicional desde os meus 19 anos, que quando eu transitei da Wicca para a bruxaria tradicional. Estou aqui até hoje, né, com quase 29 anos de vida, né? Ou seja, já são alguns aninhos aí que eu tenho dentro da bruxaria tradicional. Todo o estudo que esteve à minha disposição foram livros em inglês, livros em italiano, né, que eu tive muito trabalho para traduzir, muito trabalho para pesquisar, muito trabalho para, inclusive, fazer uma pesquisa em cima disso e desenvolver um conhecimento epistemológico, que é uma coisa que é raríssima as pessoas fazerem hoje em dia, né? E para alguém chegar para mim e falar sobre o que eu sei e o que eu não sei, né? Claro, eu sei o que eu sei e o que eu não sei. Eu não conheço todas as tradições de bruxaria tradicional, né? Mas eu sei o que é e o que não é bruxaria tradicional. Eu acho que 9 anos de prática, basicamente, né, dos 19 para cá, são basicamente isso. Já dá pra gente diferenciar o que é e o que não é aquilo que a gente segue, né? Mas de toda forma, eu vou responder os comentários one for one aqui agora com toda a paciência para vocês. Primeira coisa, utilizar Jurema Preta, chá de Jurema Sagrada, chá de Jurema Preta dentro da bruxaria tradicional. Existe uma coisa dentro da bruxaria tradicional chamada regionalismo. Existem dois fundamentos principais dentro da bruxaria tradicional: regionalismo e ancestralidade. A ancestralidade é sempre europeia. O regionalismo está relacionado com onde você mora. E para isso, eu não vou trazer o livro todo, um capítulo, um texto enorme. Eu vou trazer apenas a sinopse que está atrás do livro, tá? Inclusive sobre questão de divindade, cultuar ou não cultuar a divindade, foi falado que eu estava
ensinando agnosticismo e dizendo que era bruxaria, essa sinopse também fala sobre isso, tá? Então eu quero que vocês leiam. Vou tirar aqui o flash para poder ficar mais visível. Dê pausa aí no seu vídeo para que você possa ler, tá? Agora eu vou voltar com o flash. Continuamos aqui. Bom, eu vou ler para vocês os 3 parágrafos que estão aqui, né? Embora você tenha dado pausa, tenha lido, e muitos que deram pausa e leram já entenderam tudo que eu tenho para falar aqui, né? Com relação à divindade, cultos à divindade, religiosidade e regionalidade, eu vou ler e enfatizar aqui. A bruxaria tradicional regional é uma forma animista de bruxaria, que se afasta dos festivais religiosos da colheita e das práticas voltadas para a fertilidade, associadas à forma mais comum de bruxaria da Wicca. Poucos de nós, nesta época, são agricultores ou dependentes de colheitas. Segundo parágrafo. A bruxaria tradicional regional ensina as pessoas a encontrarem suas embarcações em seus próprios quintais, na terra não cultivada ou na paisagem urbana, e em seus ancestrais, e não em antigas divindades estrangeiras, ou em uma forma religiosa de estilo neopagão. Não é sobre de onde você é, mas onde você está. Essas duas já dizem tudo, basicamente. A primeira a gente já viu aqui a questão de que divindade, etc. Não. E sobre não é de onde você é mais onde você está. Essa frase resume o que é regionalismo pra gente. Questão de botânica, questão de herbalismo, é muito importante pra gente adaptar a nossa terra. Então eu vou me utilizar de ervas, bebidas feitas de ervas e chás da minha terra. Até porque dentro da bruxaria tradicional a gente tem vamos dizer assim, um ritual, de uma espécie, uma técnica, um método ritualístico relacionado com os espíritos da terra. Quando a gente fala de espíritos da terra, nesse sentido eu estou falando dos gênios, que é um título, né, um termo que a gente utiliza dentro da bruxaria italiana, mas que as tradições generalizaram esse termo por conta do latim. Gênio é um espírito guardião da região, né? Então no Brasil existem milhares de gênios. Onde eu moro tem um gênio, onde você mora tem um gênio, né? Então os gênios dentro da bruxaria tradicional, eles são contemplados com oferendas. Inclusive tem algumas tradições que tem um altar regional, né? Que, como eu disse, tem tradições que tem 3 altares, tem tradições que só tem 2, né? As que tem 3 tem um altar regional que é dedicado a esse gênio, tá? Para nós da bruxaria italiana, ele não é um altar, é um ponto de conexão, é um ponto é uma segurança, digamos assim, que a gente tem com relação a esse espírito, porque ele pode se revoltar com relação às práticas estrangeiras, né, da parte da ancestralidade, e trazer coisas estranhas, coisas prejudiciais para você, para mim, para sua casa, né? Então, com relação a ter cuidado com isso, a gente tem essa segurança. Por isso que nós na bruxaria italiana chamamos de segurança, mas nada contra a chamar de altar, porque em outras tradições tem mais coisas, tem mais elementos. Na nossa tradição é uma coisa pequena, né, que a gente bota na porta ou na entrada, que pra gente é uma segurança, tá? Mas de tradição para tradição vai mudar, mas querendo ou não vai ter essa comunhão, vai ter essa semelhança, tá? Alguns chamam de altar, alguns chamam de segurança ou de ponto de conexão. O livro, por exemplo, chama de altar, tá? E quando a gente tem essa relação, quando a gente entende o que é regionalismo e o quão importante é o regionalismo pra gente, a gente sabe o que é bruxaria tradicional. A gente tem 2 coisas, tem a ancestralidade europeia e a gente tem o regionalismo de onde a gente mora. Quando a gente consegue unir essas 2 coisas em harmonia, nós sabemos fazer e sabemos fazer bruxaria tradicional, tá, gente? Então, sim, bebidas sagradas da terra, como Jurema Preta, Jurema Sagrada,
é utilizado dentro da bruxaria tradicional para atingir níveis alterados de consciência e trabalhar com os ancestrais, com os espíritos e com, né, inclusive com os gênios. Né? Nós acreditamos dentro da bruxaria tradicional que isso fortalece a nossa energia, uma vez que nossos pés estão fincados nessa terra, de onde eu extraí aquela erva, da qual eu fiz aquele chá e que eu bebi. E me tornei parte dessa terra junto com a energia que me cerca, que pertence a ela. Os animais, os insetos, o ar e a terra que eu estou pisando. Então, para a gente, isso é muito fundamental dentro da bruxaria tradicional. Né? Porque para nós é muito mais importante os pontos de conexão, os pontos de poder que a gente acessa, que a gente liga, que a gente conecta, do que adorar uma divindade muito estranha que está em outro país, que foi cultuado por outros povos, dentro de templos e que não tinha nada a ver com a gente. Tá? E era isso. Vamos agora ao terceiro parágrafo. O material, isso se referindo ao livro, o material é adaptável a qualquer região em que o praticante vive, embora a falta de adoração à divindade e dias sagrados seja uma parte significativa da abordagem não religiosa dos autores. Este livro apresenta um sistema completo de prática que utiliza ritual, canto, transe e 6 caminhos da bruxaria, conforme definidos e explicados pelo texto, e práticas associadas à bruxaria tradicional. Então aqui já está tudo muito bem explicado, muito bem abordado, que não tem culto à divindade. Aí assim, tá querendo dizer que o Roberto, bruxo lupus, está ensinando agnosticismo e dizendo que é bruxaria? Então a bruxaria, você está discordando de todos os bruxos tradicionais. Você está discordando do Christopher Arapello, da Tara Love McGarry, que são os autores desse livro. Você está discordando da Gay McGarry, do Robin Atkinson, você está discordando da galera toda. Tá? Então você não acredita na bruxaria tradicional. E se você não acredita na bruxaria tradicional, vá lá, seja feliz, siga o seu caminho na bruxaria moderna, na Wicca, na bruxaria verde, na bruxaria natural, onde você quiser. A bruxaria tradicional, com ela você não concorda. Com os bruxos tradicionais você não concorda. Tá? Então sim, quando você discorda desse ponto, você está discordando de todos os bruxos tradicionais e de todas as tradições de bruxaria tradicional. Quando a gente fala de magia popular, que algumas tradições, porque tradição é uma coisa cheia de fundamentos, né? E aqui eu estou me referindo à tradição como tradição cultural, tradição seguida pelos povos aleatoriamente, né? Tradições de magia folclórica, de magia popular, elas são relacionadas com a bruxaria tradicional. É como se elas fossem a borda da bruxaria tradicional e a parte de dentro, mais oculta, mais escura, fosse o ofício. Né? Então nós estamos falando, quando eu não falo de ofício, quando eu falo de magia popular, os povos que não eram bruxos, que eram apenas praticantes de uma magia popular, eles cultuavam seus deuses. Sim, os camponeses, as camponesas, pessoas que tinham medo da bruxaria, inclusive, praticavam uma simpatia aqui, uma simpatia ali, semelhante ao que hoje fazem alguns católicos, que penduram o santo de cabeça para baixo, que enfia a faca na bananeira para ver o nome do amado. Essas simpatias, a simpatia da maçã, né, para ver, enfim, todas essas simpatias são feitas por pessoas comuns, mas elas não são padres, não são freiras, não precisam exercer o ofício católico para fazer essas simpatias, que geralmente nem são muito bem aceitas pela igreja. Mesma coisa dentro da bruxaria. A gente não aceita, os bruxos tradicionais antigos, eles não aceitavam que se cultuasse divindades, etc. Não faziam isso dentro do ofício, mas as pessoas que estavam lá nas bordas, que não adentravam o ofício, que praticavam um feiticinho, um bobinho ali, outro aqui, que inclusive fazem parte da riqueza cultural da magia popular, cultuavam suas divindades. Aí quando a gente acha que as duas coisas são a mesma coisa, a gente confunde. Por exemplo, o livro da Lady Miriam Black, enfim. O livro dela é um livro que aborda a bruxaria tradicional, sim, mas aborda muito mais a magia popular, a magia folclórica, porque vai falar de uma deusa e de um deus, né? Até parecendo a Wicca, inclusive, que eu não sei de onde, se isso tem, se ela misturou tudo ali. Mas tem pontos no livro que se salvam, aí tem que ter um senso crítico para separar o joio do trigo, né? O livro dela é um livro válido, mas sim é um livro 90% magia popular, né? É um livro de magia popular, magia folclórica, né? Então entendam isso, existem as bordas que estão ali relacionadinhas com a bruxaria tradicional e existe a bruxaria tradicional mesmo que está dentro, que é o ofício que não tem divindades, que não cultua divindades. Em vídeos anteriores eu me referi a ancestrais primitivos como Diana, Lúcifer, né, entre outros,
esses ancestrais primitivos como deuses. Por quê? Para as pessoas entenderem, para eu incluir isso dentro de uma linguagem mais moderna, mas nunca é tarde para a gente se aprofundar dentro de um conhecimento mais epistemológico. E aí eu trago agora para vocês essa questão. Não são deuses para a gente, sempre foram ancestrais primitivos. Ancestrais fodásticos, né? Porque quando a gente vai... Como é que a gente pode entender isso? A gente pode entender através do mito de Lilith, que são utilizados pelos bruxos cainitas, né? Ou medievais, em muitas tradições medievais, da bruxaria tradicional, que se utilizam do mito dela como uma alusão a isso. Ou seja, Lilith foi a primeira mulher. Ela foi expulsa, depois de um tempo ela morreu, ela se tornou a primeira ancestral feminina a adentrar os infernos, que para nós, dentro da bruxaria, é o submundo, reino dos mortos, né? Não se trata do inferno cristão. Mas ela foi a primeira a entrar nesse reino dos mortos. E ela se tornou a primeira ancestral, a ancestral mais antiga, a ancestral mais sábia e, consequentemente, a ancestral mais poderosa. Isso fez dela praticamente uma deusa, mas ela não é uma deusa pra gente, né? Ela é uma ancestral muito foda, mas ela não é uma deusa pra gente. Por isso, dentro da bruxaria italiana, nós preferimos nos referir aos nossos senhores e senhoras como Dominus. Domina Diana, Domino Lúcifer, Domino Saturnus, Domina Libitina. Preferimos nos referir a eles deste patamar, tá? Porque Domino significa senhor, Domina significa senhora. Deus e deusa é Deo et Dea, né? Então, a gente prefere tratá-los como Dominus do que como Deus, né? Justamente porque eles não são divinos, eles são ancestrais primitivos. Quantas pessoas dentro da Igreja Católica, por exemplo, foram santas, viveram uma vida santa e depois foram santificadas, né? Não sei qual é a palavra, canonizadas, não sei qual é a palavra que é utilizada, mas foram deificadas basicamente. Quantos ancestrais antigos, comprovado isso inclusive por diversos arqueólogos e historiadores, quantos ancestrais, heróis, homens e mulheres importantes foram deificados, passaram a ser cultuados como deuses e na verdade foram só pessoas muito importantes. Quantos? Então por isso, dentro da bruxaria tradicional, nós cremos que boa parte dos deuses foram invenção da mente humana. E a outra parte que não foi invenção foram pessoas deificadas, ancestrais. Tá, gente? Então é por conta disso que a gente, dentro da bruxaria tradicional, né, esse na verdade é um dos fundamentos, tantos outros que eu já expliquei em outros vídeos, que a gente não tem culto à divindade. Tá? A gente tem culto a ancestrais primitivos. Acho que eu disse tudo, acho que eu expliquei tudo, já mostrei o livro como embasamento para ninguém achar que eu, de alguma forma, estou aqui trazendo uma coisa da minha cabeça, do meu fantástico mundo de Bob. E outra coisa, Roberto é avesso a livros, Bruxo Lupus disse que bruxos livrescos não servem para nada. Eu mesmo fiz um vídeo falando sobre referências bibliográficas da bruxaria tradicional. Citei Lady Miriam Black, citei Gay McGarry, citei Robert Atkinson, citei Robert Cochran, citei um monte de gente, né? Agora tem também Christopher Appel e Tara Love McGarry. Tem vários autores, né? Mas com relação à bruxaria tradicional, não estou falando de tradições magísticas modernas, de Wicca, de Goécia, eu estou falando sobre bruxaria tradicional. E também não estou falando de tradições que pegaram elementos da bruxaria tradicional ou praticam em parte a bruxaria tradicional. Estou falando sobre bruxaria tradicional pura. Este é o primeiro livro em português publicado no Brasil. Ah, Roberto, mas é aquele livro do Evan John Jones e da... Como é o nome dela? Doreen Valiente. Né? Aquele livro Witchcraft: A Renewed Tradition. Né? A bruxaria, a tradição renovada, ou feitiçaria, como está a tradução errada, feitiçaria, a tradição renovada. Aquilo ali é um livro como o de Lady Miriam Black, com pontos sobre bruxaria tradicional, mas com 90% do livro sobre, basicamente, uma mistura de bruxaria tradicional com Wicca. Por isso que o título do livro é sobre uma tradição renovada. A gente vai voltar a falar sobre esse livro depois, quando a gente for falar sobre como nós, bruxos tradicionais, vemos a Wicca, né? Que eu vou fazer um livro especificamente para falar sobre isso.
tá? Então, é isso. Eu acredito que os bruxos tradicionais, principalmente os reconstrucionistas, que são pessoas que estão resgatando, que estão reconstruindo, né, que não aprenderam com a mãe, com o pai, etc., como foi o meu caso, devem ler sim, devem pesquisar, mas com muito senso crítico, sem se apegar a trechos de livros, a frase feita, a um parágrafo como se fosse uma verdade absoluta, ou a um livro, principalmente o pior erro de todos, a um livro completo, ou a vários livros completos, como se fossem Bíblias Sagradas da nossa arte. Não existe Bíblia Sagrada da nossa arte, tá? Então, não existe livro perfeito, todo livro deve ser lido com senso crítico, e quando isso se relaciona com a bruxaria tradicional, mais ainda, porque muita gente não sabe o que está falando. Eu já li vários livros, principalmente os brasileiros, que falam muita besteira, muita asneira sobre bruxaria tradicional, e claro, eu os li depois de ler os livros em inglês de Guy McGarry, de Robin Atson, de Michael Howard também. Livros maravilhosos, né, em italiano, livros maravilhosos que falam realmente sobre bruxaria tradicional e que desde sempre falam sobre o não culto, a negação do culto à divindade que não existe nas nossas tradições, né? Então esses livros falam sobre bruxaria tradicional, né? Os livros brasileiros que tentam falar, infelizmente, não conseguem, né? Falam muita besteira, muita asneira, muita burrice, muita falta de conhecimento, é horrível, né? Então, se eu não tivesse esse conhecimento que eu tive que trazer de fora do Brasil para minha mente, eu não saberia ter um senso crítico para separar o joio do trigo, né? E infelizmente chegam pessoas para mim, como essa pessoa que comentou, que acreditam no que está escrito nesses livros, infelizmente, né? Aí eu realmente não posso fazer nada. Eu não posso pegar todo o conhecimento que eu tenho e passar para a mente da pessoa via osmose. É impossível. Mas estou fazendo esse vídeo especificamente para responder esses comentários. Peço a vocês que não deixem de comentar, continuem comentando, refutando, mas dentro do que a gente está conversando, dentro do conhecimento sobre bruxaria tradicional, usando o conhecimento sobre bruxaria tradicional como base, como fundamento, né? Para poder fazer isso. E não a bruxaria moderna, o neopaganismo, livros mal escritos. Eu já disse e vou repetir, esse é o primeiro livro publicado em português sobre bruxaria tradicional no Brasil. Infelizmente não tem outros. Queria muito que tivesse, eu ia ser o primeiro, já ia ter lido há muito tempo. Entendeu? E sim, é importante ler, é importante pesquisar, mas o que é mais importante é você desenvolver o seu senso epistemológico. Porque o conhecimento ele não para. Ele não é estático e nem deve ser. Tá? E com relação à bruxaria tradicional, quando a gente tem um senso epistemológico sobre tudo que a gente lê, e um senso crítico antes do senso epistemológico principalmente, a gente não cai em roubada, a gente não cai em enganação, a gente não cai em marmota. E é isso que eu tento falar através de todos os meus vídeos. Por que estamos analisando esse livro? Estamos analisando este livro por conta justamente de termos um senso epistemológico. Porque senão essa série não seria necessária. Eu diria para vocês em um vídeo de 5 segundos que esse livro é maravilhoso, leia e acredite. E pronto, finalizava o canal. Se eu estou aqui discutindo sobre ele e criticando ele positiva e negativamente, é porque não existe nenhum livro 100% certo, não existe nenhuma Bíblia sobre a nossa arte. Principalmente porque livros querem ser vendidos. E isso já mata a charada. Livros querem ser vendidos, autores querem ficar ricos, escritores querem ficar famosos. É isso. Existe um livro ou outro que se salva? Existe. Muito. Com certeza. Mas 99,9% dos livros, principalmente os publicados no Brasil, são para vender. Então sim, eles vão botar diversas coisas escritas para agradar você. Para que você escute ou para que você leia uma coisa que você concorda, uma coisa que está mais dentro do que todo mundo está falando, uma coisa mais popular, uma coisa mais aceitável. E não uma coisa que choque as pessoas. E esse livro, ele traz os dois lados. Ele traz um pouco de doce e um pouco de amargo. Quando ele fala do não culto à divindade, ele traz um lado amargo. Mas tem diversas coisas, como eu já falei aí, já critiquei alguns pontos e vou criticar muito mais negativamente o livro, né? Que é o lado doce, que é o lado vendável do livro, infelizmente. Isso existe, tá, gente? Então, por isso, livros, como diz Marisa Monte na música dela, em uma das músicas dela, livros não são sinceros, né? Então, é bem por aí, né? Nem tudo que está no livro a gente vai acreditar, né? Com certeza Marisa Monte estava se referindo à Bíblia,
né? Porque logo em seguida ela fala: livros não são sinceros, quem tem Deus como império no mundo não está sozinho ouvindo sininhos. Então é uma crítica meio redundante, né, à questão da Bíblia. Mas, voltando para a nossa questão, é isso. Leiam, pesquisem, mas tenham senso crítico. Vamos para o segundo capítulo do livro, Um Guia à Bruxaria Tradicional. E espero ter respondido. Mais vídeos vão vir respondendo nos comentários. Espero que os próximos comentários não adentrem a minha vida pessoal, o que eu acredito, o que eu não acredito, o que eu fiz ou deixei de fazer, porque isso não nos interessa, isso não interessa aqui no, isso não é interessante aqui no canal. E a partir do momento que se adentra esse campo, eu tenho realmente que bloquear, né? Então um beijo para todos vocês, até o próximo vídeo, que vai ser a sexta abordagem. Quinta abordagem basicamente ficou com resposta a comentários. Sexta abordagem vai ser sobre o segundo capítulo, tá? Que são sobre instrumentos, né, que podem ser utilizados dentro da bruxaria tradicional em algumas tradições, tá bom? Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, não esqueça de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? E vamos continuar com o canal Bruxaria Tradicional BR, e ninguém nos derruba, e ninguém nos segura. Um beijo, e que todos os ancestrais possam trazer iluminação no sentido simbólico de conhecimento para todos aqueles que queiram conhecer a bruxaria tradicional.